Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Priscila, esse é o canal Fluir da Letra e hoje nós vamos refazer esse lettering. Vem comigo! Bom, num dos últimos vídeos aqui do canal eu mostrei para vocês alguns letterings antigos e aí decidi refazer esse, porque vi nele a oportunidade de conversar com vocês sobre erros que a gente comete e às vezes sem perceber. Eu vou listar para vocês, nós vamos analisar os erros desse lettering aqui e aí nós vamos passar para a parte de prática mesmo e refazer esse lettering. Vocês podem observar esse ou vocês podem, a partir desse, observar os seus próprios trabalhos e identificando se você tem cometido esses erros ou não. Primeira coisa, então, que a gente precisa ver são as margens. Olha a diferença dessa margem para essa daqui. Aqui tem mais ou menos 2 dedos de espaço e aqui tem um só, e aqui a letra A já chega quase no final do papel. Então, tem que ter atenção a esses detalhes. Na verdade, eu acredito que a palavra-chave aqui para esse lettering ter dado errado é falta de planejamento, ou seja, planejamento. Se você não planeja antes, não faz o rascunho bem feito, com certeza a sua finalização não vai ser as melhores. O rascunho e o planejamento é a parte essencial do seu trabalho, porque você consegue pensar em tudo e depois é só executar. Então, gaste tempo fazendo o rascunho, planejando tudo certinho, para depois você finalizar com excelência. Nós temos, então, que ter atenção à margem. Próximo item, definir os grids. Então, o que são grids? São formas nas quais nós colocamos as palavras ou as ilustrações. E aí, cabe o planejamento de pensar, será que eu vou usar uma ilustração? Tenho que achar espaço para isso no meu trabalho, que é definir nos grids certinhos, as formas. Olha aqui o exemplo. Esse é o layout desse trabalho aqui. Então, grid são as formas e layout é a composição, é a junção desses grids, dessas formas. Quando o grid é diferente um do outro, eles não conversam entre si, o resultado final fica feio. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um retângulo e abaixo do retângulo eu fiz uma curva. Então, aqui vai sobrar muito espaço entre uma palavra e outra. Daí, eu peguei e fiz um quadrado, que é esse A aqui. E aí, a finalização desse grid não combina com essa daqui. E aí, abaixo desse quadrado, eu fiz uma onda, que também não combina. E aí, esses grids, eles não conversam entre si e o resultado final fica ruim. Já aqui, como que deve ser o ideal? Eu fiz um primeiro retângulo, então, o final aqui é o quê? Uma linha reta. Então, o próximo grid eu vou começar com uma linha reta e ver um espaço suficiente entre as duas palavras. Ah, não, mas eu quero fazer uma coisa mais curva. Então, faz a linha reta aqui e faz a curva aqui. E aí, o próximo grid tem que conversar com o grid de cima. Então, eu vou fazer um círculo aqui. Ou eu poderia fazer uma outra curva aqui. E aí, o último também vai acompanhar a curva que eu fiz. Eles precisam se encaixar como num quebra-cabeça, de forma que no final fique tudo ornando. Aqui eu coloquei um círculo e aí o espaço ficou muito grande, então eu posso usar esse espaço vazio para colocar uma ilustração. Então, tudo aqui é planejado. E aí vem, então, o desenho de letras, que é o propósito do lettering, é fazer desenho de letras e tudo isso vai transmitir uma mensagem. Aqui eu usei brush pen, fiz caligrafia, não planejei, então não houve lettering. Então, é um caso a se pensar. Você tem feito lettering ou caligrafia nos seus trabalhos? Pensa aí. Próxima coisa muito importante é a escolha das cores. Nem vou me aprofundar muito nesse assunto, porque tem um vídeo completo aqui no canal falando sobre como combinar cores, os tipos de combinação. E aí, aqui eu tentei fazer a combinação complementar de verde e vermelho, não combinou, porque os tons de verde são bem diferentes.
Isso não é vermelho, é vinho, e esse dourado não tem nada a ver, não devia estar aqui. Então, assiste o vídeo sobre combinação de cores, depois volta para refazer seu lettering. A outra coisa é a hierarquia. Aqui eu dei muito destaque à palavra a, e isso não traz nenhum sentido. Então, quando você lê a frase como um todo, você sabe quais palavras são mais importantes. Então, enquanto a vida, a esperança. Quais são as palavras principais aqui? Vida e esperança. Então, quando eu fizer o meu lettering, eu preciso dar destaque a essas palavras. Um exemplo para vocês sobre o que não se deve fazer. Dar destaque às palavras erradas pode mudar completamente o sentido da frase. Olha só um exemplo. Não nos cansemos de fazer o bem. Depois que eu defini qual palavra que eu ia dar destaque, eu pego e leio só essas palavras. Então, olha nesse lettering aqui. Não fazer o bem. E aí, eu, então, identifico que eu dei destaque às palavras erradas, ao não. Não tinha que estar aqui em destaque, porque ele mudou completamente o sentido da minha frase. Então, depois que você estabelecer as hierarquias, leia só elas, leia só as palavras que você vai colocar em destaque e vê se mantém ou não o sentido da frase. Nesse caso aqui, não mudou o sentido, mas deu destaque à palavra errada. Então, tenha atenção a isso. É imprescindível que você tenha uma finalização bem feita. Então, dê atenção aos contornos certinhos das palavras. Não use floreio só para ocupar espaço, como eu fiz aqui. Eu vi que ia sobrar muito espaço aqui, aí eu coloquei esses floreios. Combinou? Não combinou em nada. E foi exagerado. Existe uma técnica para floreios, para ornamentos, assim. Então, não é algo que você coloca aleatoriamente. Tem que ter a técnica certa. Dito isso, visto os erros, nós vamos passar para a parte prática agora. Que é, primeira coisa, nós vamos, então, definir o que não está definido aqui. Você vai fazer pequenos quadradinhos assim, ó, que são as thumbnails, que é uma réplica do seu papel. Se você for fazer no formato paisagem, se desenha no formato paisagem. E aí, você vai começar a escrever a frase do jeito que você gostaria que ficasse. Então, será que eu coloco tudo assim, ó, reto, enquanto a vida, a esperança? Ou será que eu vou escrever aqui numa faixa? Aí, você já coloca a faixa aqui. Inclusive, o último vídeo aqui do canal é como fazer faixas. Então, eu vou colocar enquanto aqui na faixa, mas aí a faixa dá um destaque para a palavra. Se eu colocar o enquanto aqui dentro da faixa, eu tô dando um destaque para a palavra errada. Então, esse aqui também já não vai dar. E aí, você vai fazendo a disposição das palavras, para depois você pensar se você vai querer ela mais curva, mais quadradinha, né? E aí, depois você vai encaixando os grids. E qual o resultado que eu cheguei? Numa faixa, porque é uma frase que não dá pra ficar separando ela demais. É uma frase que você fala assim, ó, direto, enquanto a vida é esperança. E aí, ela toda se completa. Então, eu pensei em deixar ela toda dentro de uma faixa. Pensei em colocar separadinho assim, enquanto a vida, a esperança. E eu gostei desse formato aqui. E a partir daí, eu cheguei neste resultado aqui. Enquanto a vida, a esperança. Dessa forma, dentro da faixa. E agora, nós vamos, então, passar para a parte prática. E nós vamos fazer esse daqui no tamanho certinho da folha. Para não cometer o mesmo erro que eu cometi naquele outro, que eu escrevi direto no papel preto, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o rascunho certinho, porque um rascunho bem feito resulta num trabalho bem feito, né? Eu fiz a margem, então já tenho garantido aqui pelo menos 1 centímetro de cada lado, mas eu acho ainda pouco, então eu pego
essa margem, dou mais um espacinho aqui, ó, vou dar mais 1,5 centímetro. 1,5 centímetros que eu coloquei ali. Vou colocar mais uma margem aqui pra dentro, pra garantir que não vai ficar muito espaçado. Imagina, então, que essa daqui é essa fita, olha só. Eu tenho a fita, essa é a parte da frente, e aqui ela vai dobrar, certo? Olha só. Então, essa aqui é a parte de trás da fita. Essa parte de trás vai vir aqui, e depois ela vai dobrar novamente. Colar aqui, aproveitar que isso aqui tem cola. Vamos fazer o mesmo desenho. Então, aqui ela fez uma dobra pra trás, aí aqui ela vai fazer uma dobra para frente, certo? Aqui ela vai fazer outra dobra. Ai, mosquito! E aqui ela vai fazer mais uma dobra. Então, percebe que tem a parte da frente e a parte de trás, a parte da frente e a parte de trás. E há, então, uma diferença de cor. Quando formos finalizar, essa parte de trás não pode ter a mesma cor da parte da frente. Vai ser esse desenho que nós vamos fazer. A faixa, você pode fazer ela bem certinha, medindo na régua, mas aí fica muito retinho, não dá esse movimento, né, que uma faixa tem. Então, você pode fazer apenas no olho mesmo. Então, aqui, ó, eu fiz uma ondinha e eu tenho que fazer a mesma onda na parte de baixo. Fecho aqui. Passar aqui um pouquinho, ó, que é a ponta da faixa, não tem problema. Dá um espaço aqui de 2 dedos também e faz a próxima. Então, aqui, ó, essa faixa tá pra frente, a fita pra frente. Aqui ela faz uma curva e ela vai passar pra cá. Então, aqui, ó, você vai pegar essa ponta, faz um pontilhado bem de levinho e junta com essa ponta. Pega aqui no final, na ponta de baixo, e põe aqui no meio da faixa. Aí, você apaga aqui, né, que essa linha não vai aparecer, porque ela tá passando por trás. E aqui a gente pode pintar de uma outra cor. Próximo tópico importante, faz uma linha bem estreitinha aqui, como se fosse uma margem, nessas 3 faixas. Por quê? Porque aqui dentro também precisa de um espaço, de um respiro. Não pode escrever colado nas bordas, porque não fica legal. Então, dá um espacinho aqui. E aqui, ó, a gente vai avaliar o seguinte: tem alguma ascendente ou descendente, ou seja, letras que sobem ou letras que descem. Aqui eu vou usar letra de forma, então tudo fica na mesma altura. Aqui eu tenho duas letras ascendentes, que é o H e o D, e aqui eu tenho letra ascendente e descendente. Então, eu preciso planejar isso também. De que forma? Eu vou fazer uma linha aqui dentro para ascendente, e eu vou fazer uma linha aqui para ascendentes e descendentes. Porque eu tô usando letra cursiva.
eu tô usando letra cursiva. Mas se eu for usar tudo letra de forma, não preciso pensar nisso. Eu preciso só das primeiras linhas que nós fizemos mesmo. Certo? Então, demarcamos tudo aqui bem certinho. Agora é a hora do rascunho. Nós definimos as linhas aqui bem certinho. Agora, nós vamos fazer linhas aqui na vertical, para ajudar a manter as letras bem alinhadinhas na vertical. Então, aqui eu vou escrever enquanto, tudo retinho, seguindo qual inclinação? Essas linhas retas aqui. Eu não vou pender a letra nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou mantê-las assim, retas. Quantas letras tem a palavra enquanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu sei que tem que ficar 4 letras para lá, 4 letras para cá, né? Vamos achar um meio aqui, ó. Então, vai ficar A-N-T-O para cá e o enquanto aqui. Então, a gente começa com a letra... Você começa de onde você quiser, mas sempre pensando que tem que ficar equilibrado, né? Então, aqui tá o meio. Então, enquanto vai ficar aqui, a vida, vamos lá, escrevendo com a cursiva. Lembrando que aqui, ó, é a altura das letras e a ascendente vai chegar até aqui em cima. Então, A. Então, aqui nós fizemos as letras bem ajustadas ao espaço. Deu super certo. E agora, nós vamos, então, passar esse desenho por decalque aqui para essa folha preta. Vamos ver como é que ficou. Olha... E aí, a gente vai pensar agora em fazer com a finalização, né? Com os materiais certos, que funcionam no papel preto. Borracha preta no papel preto funciona super bem. Aqui eu vou abaixar um pouquinho essa linha, para garantir que as letras vão ter um espaço maior. Um espacinho maior, tá vendo? E agora vamos finalizar. Eu vou finalizar com o branco. Vou usar essa caneta de gel branca e essa posca branca também, que tem a ponta bem fininha. Esse é o resultado final. Infelizmente, minha câmera parou de gravar, então vocês não viram toda a finalização. Mas tá aí o resultado final, muito melhor que a primeira versão. Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam. Se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram, @fluirdaletra. Deixa o like no vídeo e até o próximo. Tchau!